Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro Rodrigues e a minha missão aqui é ajudar você a adaptar atividades, a ver o seu aluno aprender independente do diagnóstico, independente da idade, independente do ano escolar, fazer a educação ser mais inclusiva aí na sua escola. Essa é a nossa missão aqui para ajudar você a encontrar o melhor caminho para você e para o seu aluno, porque ele pode sim aprender, independente do diagnóstico, da idade ou do ano escolar. Hoje o nosso tema é um pouco diferente, sobre perguntas e respostas, mas as respostas que nós vamos dar aqui são respostas práticas para te ajudar a tomar decisão, a te ajudar a agir, a te ajudar a encontrar soluções rápidas e assertivas para você fazer a diferença aí na vida dos seus alunos. Seja você professor regente, seja você professor do atendimento educacional especializado ou do apoio, ou coordenador, ou diretor, ou pai, ou mãe, ou profissional da saúde que atende pessoas com deficiência também em fase escolar. Eu fiz um stories passando só para lembrar que todos podem aprender, né? E fiz esses stories e a pessoa me respondeu stories falando ler e escrever. Já ouvi que existem alunos que possuem lesão na parte do cérebro responsável pela escrita e leitura. Esses nunca aprenderão. Você tem algo que comprova o contrário? Depois, no outro momento. Você conhece algum documento onde a ciência informa que pessoas nunca aprenderão a ler? Eu achei bem curioso, tá? Isso aqui é no mínimo curioso. Né? Por quê? Porque a pessoa acreditou nisso daqui. Ela ouviu que aquela pessoa, aquele aluno, talvez nunca vai aprender porque ele tem uma lesão cerebral. E isso não é verdade. Não dá para afirmar isso. Percebe? E eu fiz questão de trazer referências para mostrar aqui para você. Mas não se limita só a essa pergunta. Mas existe um perigo nessa pergunta, tá? Existe um perigo muito grave nessa pergunta. Outra pergunta nesse sentido, tá? Outro questionamento, não é bem uma pergunta, né? Estou assistindo e gostando muito, mas gostaria de questionar uma coisa. Tem alunos deficientes que chegarão ao ensino médio sem saber ler e escrever, que não possuem habilidade cognitiva para isso, mas vão aprender de outra forma os conteúdos. Tem uns que são bem funcionais. Acho que independente da forma como foi trabalhado a alfabetização. O professor falou que todos podem aprender a ler e escrever. Será? Acho que alguns deficientes nunca vão. Será que estou errado? Existe uma crença coletiva, popular aí, de que nem todo mundo é capaz de aprender a ler e escrever. E isso quebra possibilidades. Isso derruba possibilidades. Porque se a gente vê no aluno a incapacidade dele aprender a ler e escrever, toda a nossa intervenção já foi por água abaixo. Todo o nosso esforço, toda a nossa técnica foi por água abaixo. Por quê? Porque o nosso esforço depende de acreditar que é possível alcançar. Quando você vai fazer uma coisa e você está fazendo essa coisa e você acredita que não vai dar certo, que não é possível, que não vai funcionar, a chance dessa coisa não funcionar é altíssima, porque esse pensamento é uma autossabotagem, entende? É uma autossabotagem, esse pensamento te sabota, esse pensamento faz você errar, faz você fazer errado ou mal feito, ou não fazer tudo o que poderia ser feito, ou até te paralisa, faz você se omitir diante de certas situações. Então, essa linha de pensamento é perigosa. A linha do pensamento que acredita que o aluno não é capaz de alguma coisa. Esse aluno não é capaz de tal coisa. Esse aluno não é capaz de tal coisa. Esse aluno não é capaz de ser alfabetizado. Esse aluno não é capaz de aprender a ler e escrever. Essa linha de raciocínio mata a inclusão. Como ensinar uma pessoa algo que eu acredito que ela não vai aprender? O professor tem que ser o primeiro a acreditar no aluno. E esse professor, ele tem que acreditar no aluno de forma tão vibrante, tão contagiante, que o próprio aluno vai começar a acreditar que ele consegue. Né? E aí, depois que o professor acredita que o aluno consegue, e consegue fazer o aluno acreditar que ele vai conseguir, aí, de fato, a gente abre as portas para as técnicas, as estratégias, os recursos, as aplicações de atividades e toda aquela parte técnica que a gente fala aqui várias e várias vezes. Mas a parte técnica ela só funciona se a gente não se sabotar, se a gente não se paralisar, não se omitir, não é? Porque se a gente está trabalhando de forma que acreditando que não vai funcionar, é aí que não vai funcionar mesmo. E isso é verdade, tá? Eu não estou inventando uma ciência aqui para você. Isso é verdade. Existe autossabotagem, existem os sabotadores, tá? E existem as crenças limitantes. E isso
impacta muito no desempenho do profissional e do aprendiz. Muito, 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 muito. Então, acreditar que seu aluno não é capaz de tal coisa, se você acredita que seu aluno não é capaz de tal coisa, desiste de ensinar para ele, porque você não vai conseguir. Primeiro, a gente tem que fazer um trabalho mental, mudar essa mentalidade, mudar esse mindset dentro da gente, e depois a gente vai fazer o trabalho com o aluno. Senão, você vai ficar só passando tempo com o aluno, só fazendo coisinha que não vai ser profunda, que não vai ser significativa e que não vai ajudar ele para a vida dele. É mais produtivo, é mais útil para uma pessoa sair da escola, cursar todos os anos, fazer o ensino médio e sair da escola sabendo ler e escrever do que qualquer outra coisa. Tem alguma coisa mais útil na vida de uma pessoa que ela aprende na escola, falando do acadêmico agora, do que aprender a ler e escrever? Porque a pessoa que aprende a ler e escrever, né, ela consegue continuar estudando, ela consegue arrumar um lugar no mercado de trabalho, não é? Agora, a pessoa que não sabe ler e escrever, ela não consegue nem sair de casa sozinha, ela não consegue nem pegar um ônibus. Você entende o problema? Não consegue ver que horas são, não consegue tomar um remédio, não consegue comprar um alimento. Ela vira totalmente dependente. Ler e escrever é muito importante. A gente precisa acreditar que os nossos alunos vão alcançar isso e seguir instruindo eles para que isso aconteça. Mas eu não estou falando, essa crença de que todos podem aprender, eu não tiro do nada, tá? Não é do nada, tem base. E eu quero demonstrar essa base aqui justamente para a gente cortar esse pensamento pela raiz. Se você, por acaso, acredita que o seu aluno, o seu filho, o seu paciente não é capaz de alguma coisa, hoje, realmente ele pode não ser capaz de alguma coisa. Mas falar que nunca vai ser capaz é uma coisa que a gente não pode afirmar, tá? E tem base científica para isso. Vamos ver? Primeiro eu quero começar aqui mostrando para você autores que eu admiro muito. Esse camarada aqui é o Feuerstein, é um autor que eu admiro muito. Ele fez um trabalho incrível lá no Oriente Médio, com pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e pessoas que vieram da guerra com um pedaço do cérebro faltando, e através do trabalho do Feuerstein ele conseguiu recuperar essas pessoas de forma surpreendente. Tá? Surpreendente, tem relatos incríveis. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver. Tá? Incrível. Eu admiro muito o trabalho do Feuerstein. Tá? Ele já faleceu, mas é bacana a afirmação que ele fez. Tá? Vou trazer aqui para você. Todos os seres humanos são modificáveis, sem exceção, apesar de qualquer obstáculo pré-concebido, condições inatas, mesmo que a pessoa tenha problemas etiológicos, síndrome de Down, por exemplo, mesmo que tenha idade avançada e mesmo que tenha séria restrição ou incapacidade física e ou mental. Tá? Isso ele disse lá alguns anos atrás, e ele se inspirava no trabalho de um outro camarada que você provavelmente deve ter estudado na faculdade, o Vygotsky, que é um outro cara que eu admiro muito. Também, todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino apropriado, pois o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental. Esse foi uma frase do Vygotsky também, que fez um trabalho em campo lindo lá na época dele, na Bielorrússia, né? Mas esses autores de campo, né, pessoas que estiveram ali frente a frente com alunos, com pessoas com deficiência, com pessoas acidentadas e trabalharam com elas e viram resultados, eles não são neurocientistas. Não é a neurociência que a gente conhece hoje. E você pode estar falando assim, Leandro, isso é muito antigo. Será mesmo que é verdade? Eles não tinham acesso nem a equipamentos. Eu trago algo mais recente para você, né? Você quer uma coisa mais atualizada? Vamos lá, então. Ó, para você se situar, vamos começar a falar de neuroplasticidade. Rapidinho. Neuroplasticidade só para a gente ficar no mesmo contexto, tá? Neuroplasticidade é a propriedade do cérebro, todos têm. Não existe cérebro que não tem neuroplasticidade. Todos os cérebros têm vivos, de humanos, pelo menos, têm neuroplasticidade, tá? Essa propriedade. É a propriedade do cérebro se modelar, adaptar ou auto-organizar suas conexões neurais em reflexo a novas experiências, também conhecida como plasticidade cerebral. O fenômeno é descrito pela capacidade do cérebro se modificar para se adaptar a lesões, ok?
Então, novas experiências. O que é novas experiências? Aula, atividade, exercício, tá? Educação são novas experiências, entende? Entende o poder que existe dentro da educação de mudar fisicamente o cérebro das pessoas? Ok, vamos lá, mais um aqui. Nosso cérebro contém mais de 86 bilhões de neurônios na fase adulta. Eles são gerados por um processo chamado neurogênese. Antigamente, se acreditava que a neurogênese ocorria apenas durante a formação do cérebro, mas é um processo contínuo, ou seja, não é só quando a criança nasce ou quando está se formando na barriga da mãe, é um processo contínuo, acompanha a gente a vida inteira, e responsável por expandir nossas redes neurais, evento integrante, sobretudo, da neuroplasticidade no aprendizado. Voltamos a falar de experiências de aprendizado, ok? Educação aparecendo de novo, mais um. E agora eu trago aqui uma referência que está viva, que tem mais de 700 artigos publicados. Ganhou pilhas e pilhas de prêmios dentro da área de neurociência. É um pesquisador, doutor de neurologia lá de Harvard, que disse o seguinte: o treino mental tem o poder de mudar a estrutura física do cérebro. Então não existe cérebro machucado que não possa se auto-organizar, se modelar, se adaptar e aprender. Não existe cérebro machucado, ou cérebro com problema, ou cérebro que não possa passar de um estágio para outro, de um ponto para outro. Ou seja, todos podem aprender. A frase todos podem aprender significa exatamente isso aqui, que a educação muda o cérebro das pessoas fisicamente. Então, mesmo que o cérebro esteja num estado X, ninguém pode falar que ele nunca vai chegar no estado Y, entende? Se nós aplicarmos uma intervenção correta, um treino adequadamente, como o Vygotsky disse, um ensino adequadamente organizado. E é isso que a gente busca na adaptação de atividades, um ensino adequadamente organizado, porque isso vai mudar a estrutura física do cérebro do seu aluno e ele vai aprender. Acredite nisso, porque é verdade. Não olha para o estado atual. Se você ficar preso no estado atual, você não vê todas as milhares de possibilidades que existem no estado futuro, se nós ensinarmos de forma organizada para aquela pessoa evoluir.